Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou Vanderlei Silveira Júnior, sou professor no Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, aqui em Barbacena, pesquisador no Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas e presidente da ONG Grupo Brasil Verde. Bom, a Aliança das Ciências pelas Áreas Protegidas e Conservadas, Aliança, congrega grupos de pesquisa e pesquisadores que buscam entender, analisar, discutir, promover as soluções para a conservação da natureza e o bem-estar da sociedade por meio das áreas protegidas e conservadas. A aliança surgiu da parceria entre o Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas aqui do Instituto Federal e o Grupo de Pesquisa em Conservação Colaborativa e Áreas Protegidas Conservadas, que é sediado no Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo. Bom, além desses dois grupos de pesquisa, até o momento, compõe a aliança o Laboratório de Planejamento e Gestão Territorial, a ONG Grupo Brasil Verde, o Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas em Áreas Úmidas Brasileiras, da USP, a Universidade Federal de São João del Rei, o Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas, sediado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a Comissão Mundial de Áreas Protegidas da UICN, por meio da sua vice-presidência regional na América do Sul e membros do Brasil, a WWF Brasil, a Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural e a Universidade Estadual Paulista. Para essa primeira atividade de aliança, convidamos para a parceria o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, órgão gestor das unidades de conservação federais brasileiras, para dialogar conosco aqui sobre temas de interesse para a gestão das unidades de conservação no Brasil. Foram planejados 10 palestras e debates durante aí o ano de 2025. Quer dizer, uma vez por mês, com apresentadores e apresentadoras ilustres e debates enriquecedores. Bom, os temas foram previamente acordados entre o ICMBio e a Aliança. Os palestrantes são indicados pelo ICMBio e os debatedores pela Aliança. A participação em toda a programação é gratuita e todos os eventos são realizados online e transmitidos pelo YouTube. A cada mês, confirmaremos o tema do diálogo do mês seguinte. Dessa forma, ao final do evento de hoje, vou anunciar aqui o próximo para vocês. Vocês podem acompanhar a programação e debates no grupo de WhatsApp, criado para esse fim. Então, maiores informações pelo e-mail magela.grupobrasilverde@gmail.com. Vai aparecer também, vamos disponibilizar aí no chat para vocês esse e-mail. E nesse grupo vocês podem ampliar o debate que vai ser colocado hoje aqui. Informo que toda a programação foi devidamente registrada também como um projeto de extensão aqui do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Barbacena. Assim, aqueles que se interessarem em receber o certificado de participação deverão registrar a presença no formulário que já foi disponibilizado o link aí no chat, ok? Nós não emitiremos certificados por dia, e sim àqueles que registrarem a presença pelo menos 7 dos nossos encontros. Não há necessidade de inscrições prévias, basta completar aí o formulário que está sendo disponibilizado no chat. Como padrão da programação nesses nossos eventos, teremos uma apresentação principal, seguida de espaço para o diálogo dos debatedores com o palestrante, depois um tempo para apresentar perguntas e comentários selecionados no chat do YouTube, e aí passaremos a palavra aos debatedores e ao palestrante para o encerramento. Hoje estamos realizando nosso 6º diálogo. Os anteriores estão disponíveis também na página do YouTube do Grupo Brasil Verde e do Laboratório de Planejamento e Gestão Territorial. Hoje nós temos a honra de receber Ana Carolina Sena Barradas, que abordará o tema Turismo de Base Comunitária em Unidades de Conservação Federais, panorama atual, desafios e potencialidades. Bom, a Ana Carolina é doutora em Ecologia Aplicada à Biodiversidade em Unidades de Conservação pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. É analista ambiental do ICMBio desde 2009, perpassando pela gestão da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins e da Reserva Extrativista Marinha Lagoa do Jequiá. É atualmente
chefe da divisão do turismo comunitário. Possui experiência em planejamento, gestão e monitoramento da sociobiodiversidade, gestão intercultural de áreas protegidas, compatibilização de direitos, turismo comunitário e manejo intercultural do fogo. Para debater o tema conosco, a Aliança convidou as professoras Camila Gonçalves de Oliveira Rodrigues, professora associada do Departamento de Administração e Turismo e do Programa de Pós-Graduação em Práticas em Desenvolvimento Sustentável da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro, desculpa. É professora colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ecoturismo e Conservação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, pós-doutora em Administração Pública e Governo, doutora em Políticas de Gestão Ambiental, compõe a coordenação do grupo de pesquisa Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas. Yasmin Xavier Guimarães Nasri, docente do Programa de Pós-Graduação em Mudança Social e Participação Política e do Bacharelado em Lazer e Turismo, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Turismóloga e geógrafa de formação, atualmente é pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, devidamente apresentados, os debatedores e a nossa palestrante, Ana Carolina Sena Barradas, a palavra é sua, fique à vontade para a sua explanação. Muito obrigado. Opa, boa noite todas, todes e todos. Sou Carol Barradas, agradeço imensamente o convite para estar aqui conversando, né, com vocês hoje. Pensando aqui na inclusão, né, de pessoas com deficiência visual, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelos na altura do ombro, crespos, estilo Black Power. Estou usando óculos, brincos prateados, uma roupa azulada e um chale claro. Feita a apresentação, né, já pelo Vanderlei, agradeço. Eu também sou mãe de Cora e de Celeste, sou filha de mãe e pai maranhenses, e também, né, sou analista ambiental do ICMBio, atualmente lotada em Brasília, né, na divisão de turismo de base comunitária. Começando então aqui, né, esse diálogo, essa conversa, eu apresento para vocês, né, o que é que o ICMBio traz como conceito, princípios e diretrizes do turismo de base comunitária. Então, o conceito que hoje nós temos institucionalizado para turismo de base comunitária é esse que está aqui, né, o turismo de base comunitária como modelo de gestão da visitação protagonizado pela comunidade, gerando benefícios coletivos, promovendo a vivência intercultural, a qualidade de vida, a valorização da história e cultura dessas populações, bem como a utilização sustentável para fins recreativos e educativos dos recursos da unidade de conservação. Essa é um conceito, né, que foi cunhado em 2018. Depois eu vou trazer um pouquinho do histórico desse tema no ICMBio. E aí, né, nessas pinceladas coloridas, nós temos os princípios, né, orientadores para o turismo de base comunitária. Esses três primeiros aí, essa primeira camada, conservação da biodiversidade, valorização da história e da cultura, protagonismo comunitário, eu considero como sendo os princípios essenciais, né, para entendimentos de turismo de base comunitária. Falando em conservação da biodiversidade, aqui a gente traz, né, a importância, né, do TBC como caminho, né, para a conservação da natureza, né, e salvaguarda dos patrimônios, tanto natural quanto cultural. E quando a gente fala de valorização da história e da cultura, é na perspectiva, né, do TBC servir, né, como instrumento de fortalecimento da identidade de povos e comunidades tradicionais, identidade dos territórios. E o protagonismo comunitário sendo pensado ali, né, em todas as etapas do processo, né, de uma iniciativa de turismo de base comunitária, desde, né, da concepção, da proposta, né, do planejamento, implementação, monitoramento, avaliação. É fundamental o protagonismo comunitário.
Entre outros princípios, nós temos também a equidade social, pensando, né, na partilha de benefícios de forma justa, o bem comum, na ideia de que o TBC, né, deve servir a interesses da coletividade, a transparência, pensando no TBC, pensando, né, na importância, né, de se trazer, compartilhar as informações, né, tanto ambientais, sociais e também financeiras, a partilha cultural, né, entendendo, né, o TBC como oportunidade de troca de experiências, de troca de saberes, de caminhos, né, para vivências, né, interculturais. O TBC também sendo entendido, né, como uma atividade complementar, né, que fortaleça os ciclos ali da sociobioeconomia dos territórios. O TBC também compondo, né, concebido ali enquanto um processo educativo, o dinamismo cultural, né, entendendo que a cultura, né, ela é dinâmica, e o TBC também, né, como trazendo o princípio, né, a expectativa, né, de continuidade, né, sendo um processo contínuo que se adapta ali à realidade das comunidades e do território. E aí nessa faixa azul mais claro, nós temos nós temos as diretrizes, né, institucionalizadas para o TBC, que aí são diretrizes voltadas, né, para a garantia do protagonismo comunitário e da participação social, para diretrizes voltadas à qualificação da experiência das comunidades, né, e dos visitantes, e também diretrizes para contribuir com a gestão e os objetivos de criação das unidades de conservação. Então, aqui nós temos, né, o panorama do conceito, né, princípios e diretrizes de turismo de base comunitária institucionalizados, né, no ICMBio. E aí, trazendo um pouco, né, da linha do tempo, né, das discussões, da construção, né, dessa agenda no ICMBio, nas unidades de conservação. A gente tem ali, né, na década de 90, essa ideia, né, de turismo de base comunitária sendo concebida no que hoje é o território da Resex Prainha do Canto Verde, no Ceará, né, no movimento das comunidades, né, foi um movimento de baixo para cima, num lugar, né, de conflito, onde o turismo de massa estava pressionando, né, o modo de vida tradicional ali daquelas comunidades, e o TBC surge, né, como uma proposta, um fenômeno ali de enfrentamento a esse turismo de massa, né, que estava ameaçando o território. E em 2011, somente em 2011, né, o ICMBio participa da organização, né, daquele que foi o primeiro seminário de ecoturismo de base comunitária em reservas extrativistas, que aconteceu em São Luís. Esse seminário é realmente um marco, né, para a construção da agenda de turismo de base comunitária no Instituto, no ICMBio. E dali deriva a criação, né, de dois GTs. Um primeiro em 2013, para se discutir, né, TBC, e um segundo em 2016. E aí dos trabalhos desses grupos de trabalho, como resultado desses grupos de trabalhos, a gente tem uma primeira chamada de projetos, né, de iniciativas de turismo de base comunitária em parceria com o PNUD. Em 2016, foram apresentadas 32 iniciativas nessa chamada, e 9 delas foram selecionadas para receber apoio técnico e financeiro. E ainda dentro do âmbito, né, dos trabalhos desse GT, tem-se a elaboração, né, e publicação de duas publicações, né, que até hoje servem como referência, né, de orientação institucional da Agenda de Turismo de Base Comunitária no Instituto. Então, em 2018, a gente tem a publicação, né, do Princípios e Diretrizes, esse livrinho que está colorido com o pessoal na canoa. E em 2019, tem a publicação do Caderno de Experiências,
que apresenta essas 9 iniciativas que foram apoiadas, né, na chamada de projetos. E aí apresenta, reforça, né, conceito, princípios e diretrizes do TBC, e apresenta as iniciativas, né, dos 9 territórios. Essas 2 publicações são excelentes, recomendo, estão disponíveis aí para acessar o PDF delas na internet. E daí, infelizmente, né, nessa época que a agenda, né, começa a ganhar corpo, né, dentro do Instituto, a gente passa por um golpe de Estado, né, e na sequência por um momento tenebroso, né, da nossa história, que as políticas, né, ambientais e também as políticas voltadas aos povos e comunidades tradicionais são enfraquecidas. E tudo isso associado a um período, né, de pandemia. Então, o TBC fica adormecido, e somente em 2024, né, também com mudanças políticas, a gente retoma a agenda no Instituto, né, com uma chamada de projetos que aconteceu ano passado, prevendo apoio técnico e financeiro também para algumas iniciativas. Essa chamada do ano passado, ela aconteceu em apoio com o USAID. Infelizmente, também por conta, né, de mudanças de governo, no caso, nos Estados Unidos, né, que extinguiu com a USAID, que foi a principal organização, né, de apoio humanitário estadunidense, foi extinta, e infelizmente nós não pudemos dar continuidade ao apoio financeiro previsto para os projetos selecionados. Nessa chamada do ano passado, foram apresentadas 50 propostas, né, 50 iniciativas de TBC, e eu vou falar um pouquinho sobre elas, a análise que nós fizemos, né, dessas propostas recebidas, e 6 haviam sido selecionadas. E aí estamos, né, em pleno processo de fortalecimento, né, temos um momento, né, político oportuno para construir essa agenda, e em 2025, né, final de 2024, início de 2025, com a reestruturação do ICMBio, é criada a divisão de turismo de base comunitária no Instituto. E era uma agenda, né, que ficava ali numa bola dividida entre 2 coordenações, a Coordenação Geral de Povos e Comunidades Tradicionais e a Coordenação Geral de Uso Público. E aí agora essa agenda, né, foi acolhida dentro da CGUP, que é a Coordenação Geral de Uso Público. E aqui é curioso, né, a gente ver essa linha do tempo, como que o TBC, né, ele é uma agenda que fica vulnerável, né, a mudanças políticas. Então, pensando no TBC como uma estratégia de fortalecimento dos territórios, de fortalecimento, né, econômico de povos e comunidades tradicionais, como que a agenda fica vulnerável, né, em mudanças políticas. Destacando aí também, já antecipando, né, a importância da gente pensar numa política nacional de TBC como estratégia, né, de garantir continuidade, buscar garantir, né, continuidade da agenda em cenários mais adversos. E agora eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos trabalhos, né, que estão sendo desenvolvidos nessa recém-criada divisão de turismo de base comunitária, e entendendo, né, que é uma divisão, é uma agenda que está em modelagem, né, no Instituto, está em construção. Compartilhando aqui um pouco, então, né, dessa análise dos projetos, do banco de iniciativas, né, da chamada que foi feita em 2024, nós recebemos 50 projetos, 50 iniciativas, e correspondendo a 37 territórios, ou seja, né, tiveram algumas unidades de conservação que submeteram mais de um projeto, por isso a gente tem mais projetos do que territórios, né, contemplados. E aí a análise desses projetos informa um tanto bom, né, do panorama do TBC nas unidades de conservação federais. Então, fazendo aqui uma análise, né,
da distribuição desses projetos por região, nós temos uma maioria, né, de iniciativas localizadas na região norte e nordeste do país, e nenhuma ali, né, na região sul. E pensando por bioma, o bioma, né, Amazônia e Marinho Costeiro, são as áreas, né, que mais contemplam, né, que mais apresentaram iniciativas de TBC. Isso aqui informa muito, né, sobre a priorização, né, e olhares institucionais para essas regiões. Quando a gente olha essas iniciativas, né, apresentadas num recorte de categoria de unidade de conservação, nós temos aí uma maioria de iniciativas, né, sendo desenvolvidas, sendo apresentadas, né, em parques nacionais e reservas extrativistas. Sendo que em unidades de proteção integral, somente parques nacionais apresentaram iniciativas de TBC. E aqui é curioso também, né, que dentre todas as categorias de unidades de conservação que tem, são 4 aquelas que se destacam, né, na formulação, na implementação de iniciativas de TBC, que são as APA, as FLONAS, a Área de Proteção Ambiental, Florestas Nacionais, Parques Nacionais e as reservas extrativistas. NGI é Núcleo de Gestão Integrada. Aqui é um NGI específico em São Luís, onde são reservas extrativistas e um parque nacional envolvido. Então, mantém-se nessas 4 categorias de unidade de conservação com iniciativas de TBC em banco de iniciativas do ICMBio. Quando a gente pensa, né, em recortes por grupo social, temos que uma maioria de iniciativas de TBC foram apresentadas, né, por povos e comunidades tradicionais, ali representando indígenas, quilombolas e extrativistas. E aí tem uma categoria, né, que nos projetos, né, recebidos não estão identificadas como um grupo social específico, né, sendo colocadas como comunidades do entorno, né, populações do entorno, não necessariamente, né, sendo ali classificadas como povo comunidade tradicional. Aí aqui também é interessante, né, que quando, batendo o olho, né, parece que Parque Nacional, comunidade do entorno, né, tem uma porcentagem ali parecida, mas fazendo um recorte, né, desses grupos sociais por categoria de UC, vemos que nos parques nacionais tem boa parte, né, de iniciativas contemplando indígenas, comunidades indígenas. E aqui já um balãozinho, né, com informação recente do censo do IBGE em unidades de conservação, 84%, né, dos parques nacionais têm pessoas morando, né, no interior. Nas reservas extrativistas, a gente tem uma diversidade, né, de grupos sociais envolvendo extrativistas, indígenas e quilombolas. As FLONAS, né, que apresentaram iniciativas 100% relacionadas com comunidades, né, que é colocada ali do entorno, ou não necessariamente do entorno, né, mas não caracterizadas como povo comunidade tradicional. E aqui também, né, que é muito importante, nos informa muito sobre caminhos, né, a serem traçados, né, na institucionalização, né, da agenda de TBC no ICMBio, é que, fazendo uma análise qualitativa dos projetos, 1/4 deles a gente não consegue encaixar como sendo iniciativa que está alinhada com princípios e diretrizes do turismo de base comunitária. Muitas vezes não sendo iniciativas que são, no geral, né, protagonizadas pela comunidade, por comunitários. E aí isso aqui nos informa, né, a importância da gente internalizar melhor, né, o conceito de TBC no Instituto, pensando numa aplicação, né, do conceito de TBC mais adequada. E outra coisa que é compreensível também, quando nós vemos essa informação,
E, né, eu passei, né, quase 15 anos, ou um pouco mais, enfim, cerca de 15 anos trabalhando em unidade de conservação, muitas vezes esses editais, essas chamadas, né, que têm apoio financeiro, elas são lidas como uma oportunidade de captação de recurso. Então, é muito possível, né, que ali a equipe gestora viu ali uma oportunidade, né, de implementar alguma iniciativa que já estava sendo pensada, né, em uso público, e aí apresenta, né, uma proposta, mas não necessariamente alinhada com a chamada, né, que estava prevendo apoio a iniciativas de TBC. Isso aqui também nos informa muito sobre esses caminhos a serem fortalecidos no Instituto. E quando fazemos uma análise, né, do que foi demandado nos projetos, eu peço desculpas que as informações estão todas aparecendo aí de uma vez, que tinha uma animação, né, nos slides, mas que não foi possível aqui, né, não funcionou, então as informações estão todas aparecendo de uma vez. Quando a gente faz uma análise das demandas dos projetos, nós temos 4 eixos principais ali, né, sendo demandados, que é fortalecimento das organizações de base, fortalecimento comunitário, atividades relacionadas ao diagnóstico do TBC, então, levantamento de referências culturais, como né, pensar no potencial turístico do território, e uma maioria de demandas relacionada a planejamento e implementação do TBC. E aí um eixo ali mais transversal, né, relacionado à capacitação, que também foi bastante demandado. E quando né, vendo essas informações, né, poxa, está sendo demandado, né, estratégias para fortalecimento, né, comunitário. Ao mesmo tempo, a gente tem, né, a informação do slide anterior que boa parte das iniciativas não contavam com o protagonismo comunitário, né? A importância aí da gente institucionalmente discutir, né, internalizar melhor o conceito de TBC. Com relação ao diagnóstico, também nos falta orientação institucional, né, de como fazer, de como contribuir, né, no levantamento do potencial turístico dos territórios. Também nos faltam instrumentos, né, para planejamento específico do turismo de base comunitária. E essa alta demanda por implementação, muitas vezes, né, relacionada à aquisição de equipamentos, é perceptível, né, o risco que se tem, considerando que a internalização do conceito, né, a aplicação desse conceito, né, de forma equivocada pode trazer, enfim, né, resultados não bons aí para a agenda. E aí que, né, no lugar, né, de resultados dessa análise dos projetos, né, o que é que eles nos comunicam, a importância, né, de nivelar entendimentos institucionais, né, de a gente realmente trazer discussão conceitual, né, compreender, tratar de termos específicos, né, turismo de base comunitária, etnoturismo, afroturismo, turismo regenerativo, turismo cultural, turismo sustentável, tem uma série de termos e derivações, né, que estão circulando, a importância da gente discutir cada um deles, né, e localizar o que é e o que não é TBC. A importância, né, de formações, de estabelecermos, de construirmos, né, caminhos para a formação em turismo de base comunitária, tanto para as equipes gestoras, as unidades de conservação, quanto para as comunidades, para a gente ajustar aí a aplicação do conceito e qualificar a abordagem de TBC nas unidades de conservação. Essa análise de projetos também nos comunica, né, a importância de orientação institucional, né, para o fortalecimento do turismo de base comunitária nos territórios das unidades de conservação. Então, temos algumas experiências, né, especialmente na FUNAI, com os planos de visitação, que são, que tem aí pelo menos uma década, né, sendo implementados em terras indígenas. O que a gente pode aprender, né, com a implementação, com a construção e implementação desses instrumentos, são os PVs. A oportunidade de a gente pensar, né, em instrumento específico de planejamento, planejamento, né, de uso público focado em TBC. Será que cabe, né, um roteiro metodológico para o planejamento do TBC? Vamos construir instrumentos de gestão
direcionados para o TBC no Instituto. E aí temos aqui também, né, a importância da formação de rede, considerando essa diversidade de iniciativas, né, nos territórios, como conectá-los, né, construir uma rede de aprendizado, integrar essas iniciativas, fazer intercâmbios, a importância da construção de redes. E também, né, a necessidade da gente qualificar o nosso banco de iniciativas, que vai, né, um banco de iniciativas em TBC qualificado, ele vai ser resultado, né, de esforços institucionais nessa agenda. E aí, trazendo um pouco também, né, de outras atividades em curso, aqui pela DETUC, né, na agenda de TBC, entendendo, né, que a análise dessas iniciativas, desse banco de iniciativa, né, ela não responde, né, por todas as iniciativas que tem no território, e a gente precisa minimamente conhecer, né, o que é que está acontecendo né, em abordagem de TBC nas unidades de conservação. Então, como primeiro passo, né, a gente tem essa pesquisa, essa busca, né, nos documentos institucionais, então no banco de iniciativas, né, tanto da CGU quanto da CGPT, buscando também informações no SANGE, né, que é o sistema que consolida informações de gestão de todas as unidades de conservação. Pelo SANGE, a gente consegue identificar que existem pelo menos 78 unidades de conservação, né, que apresentam no seu planejamento ações relacionadas ao turismo de base comunitária. Ainda dentro, né, dessa análise documental interna, a possibilidade, né, de fazermos recortes dos dados de visitação. Então, anualmente o ICMBio publica, né, a quantidade de visitas, né, nas unidades de conservação. E muitas vezes quem está alimentando, né, essas informações são as associações, né, são organizações de base. Então, estamos, né, com essa perspectiva de fazer esse recorte para ver quanto da visitação, né, nas unidades de conservação, quanto disso representa iniciativas de TBC, né, quanto que o TBC contribui nesse todo, né, da visitação em unidades de conservação federais. E também compreender, né, existem alguns instrumentos, né, de delegação, autorização, prestação de serviços, sendo como diz, enfim, institucionalizados, né, sendo formalizados com também, né, pessoas do território, e a ideia é fazer um trabalho, né, articulação com as outras coordenações aqui da CGUP para tentar compreender melhor, né, o cenário dessa prestação de serviços em sistema de TBC. E também pesquisas de campo. E complementarmente, né, acessar outros bancos de iniciativas. Sabe que o Emitur conta aí com mais de 500 iniciativas registradas, o quanto disso está em unidade de conservação. Também, né, levantamento, né, nas pesquisas acadêmicas, contando aí também com o apoio dos colegas colaboradores das universidades, e pensando também na possibilidade, né, coisa futura, de uma plataforma para cadastro de iniciativas em TBC. Até então, o que nós temos, né, de informações institucionais são aquelas informadas pela gestão das unidades de conservação, que, porventura, né, podem não enxergar as iniciativas no território. E aí, nessa plataforma, seria possível que as próprias comunidades, né, as próprias organizações locais pudessem cadastrar, né, registrar as iniciativas nos territórios, com o recorte das unidades de conservação. Pensando, né, na construção de orientações institucionais para o TBC, é importante, né, a gente pactuar o conceito, né, os princípios diretrizes de TBC com as comunidades, o que é que cabe, o que é que não cabe em entendimentos de turismo de base comunitária, buscar oferecer orientação institucional, né, em todas essas etapas, né, de implementação no TBC, diagnóstico, planejamento, implementação, propriamente dito, né, monitoramento, avaliação. Nessa etapa de diagnóstico, né, o que é que a gente pode aprender com os levantamentos de referências culturais,
Temos aí pelo menos 3 iniciativas, né, de planejamento do TBC, que está nessa etapa de diagnóstico, sendo desenvolvidas na Resex Marinha da Lagoa do Jequiá, na Resex Marinha da Baía do Iguape e na Resex Chico Mendes, onde está se adotando, está se inspirando, né, na metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais para identificar manifestações, celebrações, né, lugares, enfim, referências culturais que comuniquem a identidade, né, cultura do território. Com relação ao planejamento, né, o que é que a gente pode aprender com os planos de visitação que já são aplicados, construídos em terras indígenas no âmbito da FUNAI, e aí mais para frente vou falar um pouquinho também sobre a publicação, né, da UIN conjunta, que não tem nem um mês, né, recém saída do forno, né, com a FUNAI. O que a gente pode aprender com as iniciativas, né, em curso já de TBC, que são referência nacional, várias iniciativas em unidades de conservação que são referência. Na parte de monitoramento, né, o que a gente pode aprender com as pesquisas de satisfação, aqui pensando em satisfação, né, tanto do visitante quanto da comunidade, né, o que a comunidade, como a comunidade avalia, né, a realização, né, do TBC no território, que impactos positivos e negativos isso pode decorrer. E pensando também em avaliação, né, momentos de avaliação, como juntar as iniciativas, seria interessante, né, a gente pensar em encontro de saberes, incluindo universitários, né, conhecimento técnico, as experiências, como olhar para o TBC, né, de uma forma ampliada. E também, né, aqui reforçando essas reflexões sobre a possibilidade de se construir instrumentos de gestão direcionados para o TBC nas unidades de conservação. Aqui eu estava antecipando, né, sobre a publicação dessa instrução normativa conjunta, agora do dia 18 de julho, né, que realmente não tem nem um mês. Isso, aqui nós temos um marco, né, no processo de regulamentação, né, do TBC no Instituto. Então, muito inspirados, né, nessa experiência da FUNAI, construímos, né, essa normativa conjunta, que se aplica exclusivamente para as áreas, né, duplamente protegidas por unidade de conservação em terra indígena. E a partir daí pensarmos também, né, em construir orientações para as áreas de dupla afetação, né, com territórios quilombolas e demais territórios tradicionais. Aí pensando em oportunidades, né, costurando, né, oportunidades de recursos que aparecem, nós estamos com alguns programas de turismo de base comunitária em aberto ou sendo construídos. Então, temos o TBC Cavernas, é uma iniciativa, né, da DETUC, em parceria com o CECAV, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas, utilizando recursos do Fundo de Compensação Espeleológica, e aí sendo convidadas 10 unidades de conservação que têm cavernas com potencial turístico e iniciativas de TBC. Essa chamada está em aberto, essas unidades, né, foram feitas rodas de conversa, né, com as pessoas gestoras e separadamente também com as lideranças comunitárias, com representantes das associações, das organizações que trabalham com turismo nesses territórios, para que as associações, né, as organizações locais, apresentem propostas, projetos de TBC para serem apoiados financeira e tecnicamente nessa chamada nesse programa TBC Cavernas. Tem também uma minuta, né, em construção, em discussão, em articulação com a Confrem, no âmbito da Escola das Marés. A Escola das Marés e das Águas, isso tem a ver com a criação, né, de cursos de graduação, né, direcionado para povos e comunidades tradicionais em alguns territórios, em algumas regiões, especialmente ali no Maranhão, Piauí, Ceará, e Alagoas, Pernambuco e Bahia.
E aí algumas unidades de conservação, alguns núcleos, né, demandaram cursos específicos de turismo de base comunitária, que são esses contemplados aí por essas unidades de conservação. Então, e aí que interessante também é que a partir, né, desse programa, né, do TBC Escola das Marés, mas não só pelo recorte do TBC, né, mas essa iniciativa da Escola das Marés está fazendo o Instituto pensar e se movimentar para a construção de um programa de extensão. Já temos um programa de iniciação científica, né, então está se pensando também no PIBEX agora, no ICMBio. E a ideia é implementar, né, esse programa com recursos do Fundo Marinho. E aí, com recursos do ASL, né, está se pensando em um programa de TBC específico para a região amazônica, e no âmbito do Promanguezal, pensando-se também oportunidades, né, de construir um programa para as áreas, para as unidades de conservação que protegem, e territórios tradicionais que protegem manguezais. Alguns acordos de cooperação técnica, né, sendo firmados, celebrados, no contexto em que, né, que prevêem, né, atividades de TBC. Então, tem o ACT Esperança, ACT Acordo de Cooperação Técnica, ACT Esperança Chico Mendes, que a gente tem o turismo de base comunitária, fortalecendo a identidade, cultura e território, especialmente, né, na Resex Chico Mendes. Tem um acordo de cooperação técnica com a FUNAI, né, e o TBC funcionando ali como um instrumento, né, de compatibilização de direitos. Tem um acordo também firmado já com o CERNAMP, que é o órgão peruano responsável pela gestão das áreas protegidas, e aí o TBC sendo lido, né, como uma estratégia de conservação da natureza com as pessoas. Há um acordo de cooperação técnica com a Metur e a Embratur, na expectativa, né, de se retomar a construção de uma política pública, né, da Política Nacional de TBC. E aqui em fase ainda, né, de construção, um acordo de cooperação técnica com a SOS Amazônia e o TBC oportunizando ali, né, um caminho, né, de enfrentamento às mudanças climáticas ao diversificar os ciclos econômicos, né, nos territórios tradicionais. A construção, aí também, né, como atividades em desenvolvimento, né, tem uma construção de parcerias público-comunitárias, é um desafio, né, historicamente o ICMBio vem trabalhando com parceria com grandes ONGs, né, que já trabalham na área de turismo de aventura, e também, né, parcerias com algumas empresas. Então, a institucionalização do turismo de base comunitária, ela traz essa oportunidade também, né, de favorecer, né, parcerias público-comunitárias. Então, recentemente foi publicada, né, a Política Nacional de Incentivo à Visitação, Unidades de Conservação, né, isso também está bem fresquinho, né, a lei, aqui a lei 15.180, agora de 2025, e já instrumentalizando, né, essa lei, a gente tem o programa Natureza com as Pessoas, que vai ser lançado agora no Salão do Turismo em São Paulo, e aqui está prevista, né, a parceria com algumas organizações, né, movimentos de base, como a Confrem, o CNS e a Rede Anderecol. Estamos também trabalhando, né, no estudo em viabilizar estudos para a construção de modelos, né, de parceria público-comunitária na Resex de Arraial do Cabo, e já existe também, né, a emissão de autorizações, né, delegações, credenciamento, né, de pessoas que estão trabalhando no contexto de TBC. Isso já funciona no ICMBio, na CGUP. Então, temos aí o turismo de base comunitária, né, como um coringa atuando em diferentes frentes, estratégias, né, de fortalecimento dos territórios tradicionais, da identidade, da cultura, da conservação da natureza com as pessoas, enfrentamento às mudanças climáticas, fortalecimento, né, de identidade e do território. Eu lembro a Dani, que sempre fala, né, Dani da Rede Nanderecó, sem território não tem TBC, né? Então, é realmente um caminho para se fortalecer os territórios tradicionais.
TBC também, né, como uma estratégia de compatibilização de direitos, como uma estratégia de fortalecimento da sociobioeconomia, de divulgação das unidades de conservação, né, dos patrimônios naturais e culturais, e a oportunidade aí do TBC também ser incluído, né, como uma política pública. E é isso, pessoal. Falei um pouco mais do que imaginei. Obrigada. Bom, Ana Carolina, obrigado demais. Muito bom. Surgiram aí muitas questões enquanto você falava, né? Temos aí companheiros, né, de unidades de conservação em todo o Brasil aqui. E também temos pessoas, povos, comunidades tradicionais, populações locais, enfim. Temos uma diversidade aí de um público bem diverso, bem interessado no assunto, com algumas questões aqui que eu já fui meio tentando arrumar aqui. Mas, por enquanto, vou passar a palavra, então, agora para a professora Camila. Depois a gente toma aí, né, traz aí as questões trazidas pelo público aqui no chat do YouTube. Camila, prazer, muito obrigado. Fica à vontade para suas considerações, questionamentos. Tá certo. Boa noite. Obrigada, Vanderlei. Boa noite, Carol. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente aqui pelo YouTube. Queria agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse diálogo, mais um diálogo, que já tivemos aí alguns encontros, como o Vanderlei colocou, essa iniciativa que está sendo coordenada pelo pesquisador Cláudio Maretti, pelo professor Magela Salvo. Então, agradecer por estar aqui. Carol, muito bom te ouvir, muito obrigada pela sua disponibilidade de ter organizado essa apresentação. Eu acho bacana quando a gente senta para organizar uma apresentação, a gente traz, né, várias reflexões, organiza dados, né? Então, eu espero que tenha sido produtivo para você, porque para a gente foi muito legal ouvir essa sua fala, né, as novidades, enfim, esses resultados desse edital, que eu não conhecia todos esses dados, né, que você trouxe. A gente acompanhou um pouco, né, esse edital, mas foi bacana te ouvir com esses dados também. E eu estava te ouvindo e falei, bom, será que ela vai tocar num assunto que eu quero trazer aqui para o diálogo com você, que são as parcerias público-comunitárias, né? Então, esse tema das parcerias público-comunitárias é um tema que a gente vem trabalhando no Observatório de Parcerias em Áreas Protegidas, né? E a gente tem trabalhado esse tema das parcerias público-comunitárias num entendimento, né, tentando, né, compreender esses arranjos, enfim, esse entendimento das parcerias público-comunitárias como uma agenda que perpassa diferentes modalidades de parcerias, né? Então, a gente tem, hoje, você citou a política de visitação que foi assinada agora no dia 25, trazendo diferentes formas de parcerias como instrumento da política pública, né? Então, quando a gente fala das parcerias público-comunitárias, a gente está falando de diferentes arranjos, modelos de gestão, mobilização desses coletivos, né? E caminhos também para formalizar e para ordenar a visitação, de certa forma, em alguns lugares, né? Essas parcerias, elas apoiam esse ordenamento também da visitação, né, em algumas áreas. Então, já existem, como você mesmo citou aqui, inúmeras iniciativas no Brasil, né, dessas parcerias. A gente tem feito um esforço no âmbito do Observatório de Parcerias Protegidas, né, a gente tem feito esforço no MAPAP, que é o mapeamento dessas parcerias, de entender quais delas, né, envolvem iniciativas comunitárias, né. Então, a gente tem lá já um mapeamento, mas longe de alcançar, né, toda essa diversidade aí que você colocou. Então, realmente é um desafio. E essas parcerias, elas podem se dar desde com pessoas físicas que trabalham em redes, né, então trabalham em grupos e constituem ali uma rede, quanto também os coletivos, né, as associações e cooperativas. Mas um dos desafios dessa consolidação, até que você mostrou aqui na análise dos projetos, é a questão da capacidade de investimento
dessas iniciativas, né, para fortalecer suas economias, os seus negócios, e também se organizar para acessar esses editais, né, e depois implementar esses recursos. Então, pensando na lei que saiu agora, né, saiu dia 25 de julho, para quem está assistindo a gente, né, que ainda não conheceu a lei, ela traz 2 pontos que eu acho importante ressaltar aqui, que é isso que eu comentei, dos instrumentos da política de visitação, que fala sobre diferentes modalidades de parceria, que vão desde parcerias com organizações da sociedade civil, as autorizações, né, as formas de delegação, enfim, as permissões, as concessões, mas ele traz uma diretriz que é a questão de assegurar a participação ativa dos povos e das comunidades tradicionais na gestão e operação do turismo comunitário, nas unidades onde elas são beneficiárias e onde há sobreposição com seus territórios. Então, essa questão também da dupla proteção é muito importante, né, de entender como é que essa lei, o desdobramento dessa lei, né, principalmente em parques, né, vai trabalhar esse tema, porque a gente tem aí uma proteção muito especial, né, de, como você citou na sua apresentação, a gente está falando de modo de vida, de cultura, de história e também de biodiversidade, de, né, natureza, um conceito também, né, socialmente construído, enfim, diferentes cosmovisões sobre a natureza. Então, essa lei, ela traz essa questão, né, dessa dupla proteção, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais, né, que agora no final da sua apresentação você trouxe o que vocês estão planejando com a divisão, né, alguns editais. Então, eu gostaria que você pudesse falar para a gente assim, né, em curto prazo, elencar as prioridades que vocês imaginam, por exemplo, do desdobramento desse programa Natureza, né, Turismo, Natureza e Pessoas, né, que vai ser lançado, o desdobramento relacionado às parcerias público-comunitárias, né, efetivamente, quais são as estratégias. Você acha que existe uma janela de oportunidade para priorizar esse tema dentro do ICMBio, de fato, né? Porque nos últimos anos a gente observou, inclusive com instituições financeiras, né, como o BNDES, por exemplo, apoiando um programa de concessões, né, que é uma das modalidades de parcerias, enfim. E a gente sabe, né, enfim, tem outras iniciativas, inclusive com linha de crédito para pequenos e microempreendimentos, enfim. Então, por que não trazer isso à tona também, né, numa articulação, enfim, com outros ministérios também, para essa agenda? Então, queria te ouvir um pouco isso. A partir dessa lei, do programa, o que vocês estão pensando, né, em curto prazo para esse ano e para o ano que vem, né? Enfim, que é um ano também que vai ser um ano de eleição, para que isso perdure, né, Carol, como você falou mesmo, você mostrou a linha do tempo, achei muito bacana, então, para que isso perdure, né, dentro do ICMBio como uma prioridade, né? Então, comentar isso um pouco, principalmente dessa questão das parcerias comunitárias, que envolve, né, essa discussão de como que está se dando os arranjos nas unidades de conservação, né? Então, era isso no momento, e agradecer mais uma vez pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Carol, fique à vontade. Camila, muito obrigado. Excelente provocação. Carol, fica à vontade, tá? A palavra é sua. Pronto. Realmente, excelente provocação. Eu acho que nós estamos, Camila, num momento muito oportuno mesmo, né, para fortalecer a agenda, né, no Instituto, nas unidades de conservação. Então, tanto pensando, né, nesses caminhos de acordo de cooperação técnica com o MTUR, né, para a gente pautar uma política nacional de TBC, como, né, em caminhos, estratégias, né, para a implementação da política, né, de incentivo à visitação, essa que acabou de sair, por meio do programa Natureza com as Pessoas. Eu acho que foi muito bem combinado, né, via lei e logo, né, o programa Natureza com as Pessoas.
vontade de compartilhar aqui, né? Mas enfim, seria um outro tema, né? Seria adentrar em um outro tema que o programa Trans com as Pessoas, ele traz vários outros eixos, né? O TBC é um deles. E é muito legal, né? Ver que o TBC entrou, né? E com oportunidade de parcerias, né? Com movimentos sociais e com as organizações de base. Então, isso é muito inédito. O setor, né, de uso público firmar parcerias, né, com o Conselho Nacional, né, de Extrativistas, de Seringueiros, com a Confrem, né, isso é muito inédito, eu acho um marco e uma oportunidade imensa. Então, agora no Salão do Turismo, né, essas organizações vão estar, são acho que mais de 20 instituições, organizações parceiras, né, e dentre elas tem organizações de base, né. Então, realmente, é um marco nesse processo de gestão da visitação e inclusão, né, das comunidades, né, nesse programa, né, que é um programa nacional e que abre, né, enfim, né, dá acesso às organizações de base provocarem, né, apresentarem projetos. Então, nesse lugar de parceria, né, é possível que, né, as organizações apresentem suas propostas de fortalecimento, né, do TBC, e o que também, né, é uma baita novidade. Não é algo que está pensado, né, no âmbito das instituições públicas, da organização, do órgão, né, do ICMBio, mas sim com abertura para que as organizações parceiras apresentem, né, suas expectativas, né, e podendo acessar recursos, né, de fundo que está sendo criado também para apoiar a implementação, né, desse programa e da política. E também, né, como marco, né, da institucionalização do turismo de base comunitário no Instituto, a gente tem essa recém-publicada, né, a Instrução Normativa Conjunta. Então, foi um processo que envolveu, né, várias instituições, várias pessoas, foi uma longa caminhada, né, envolvendo várias áreas técnicas do ICMBio, vários questionamentos, né, e aí culmina, né, na publicação dessa instrução normativa que tem caráter, os planos dá aos planos de visitação um caráter normativo, né, então pode trazer regramentos, né, para o ordenamento do turismo de base comunitária e que fortalece também, né, a IN Conjunto fortalece os princípios e diretrizes do turismo de base comunitária pensando no protagonismo, né, das propostas, né, que esses proponentes sejam realmente pessoas dos territórios. E é isso, vejo um momento muito oportuno, né, para se construir outros modelos também, né, de parcerias público-comunitárias. Estamos aprendendo, né, vai ser um fazer aprendendo também. Existe essa demanda forte, né, em Arraial do Cabo, e, enfim, em vários territórios, né, para que as comunidades, né, tenham mais autonomia, né, na proposição, na implementação das iniciativas. Ok, Carol. Vou passar então a palavra agora para Yasmin, fazer suas considerações, provocações. Yasmin, fica à vontade. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo, participando ativamente no chat. Boa noite também cumprimentando os colegas Vanderlei, Camila. Boa noite para Carol Barradas, obrigada pela oportunidade de escuta, de construção conjunta do tema, oportunidade de debate, e agradecendo também o convite da Aliança para estar aqui construindo esse tema, né? Então, bom, Carol, eu vou também te fazer uma pergunta bem alinhada com a pergunta que a Camila trouxe, também envolvendo a recente política nacional, porque eu acho que está aí na ordem do dia, é um tema novo e que eu acho que
que está trazendo curiosidades, questões, reflexões, então, aproveitando esse momento para também trazer o tema da política, né? E aí, então, Carol, eu queria te perguntar, a recente Política Nacional de Incentivo à Visitação às Unidades de Conservação adotou o termo turismo comunitário, que é a expressão utilizada também pela divisão envolvendo o tema no contexto do ICMBio. E nós temos visto um certo movimento de cooptação inadequada desse termo por iniciativas, experiências que não seguem os princípios e diretrizes do TBC, como a própria questão do protagonismo comunitário, que é muito debatida. E, por consequência, em alguns territórios, a gente tem observado uma certa resistência das próprias comunidades a nomear suas experiências locais enquanto TBC e propondo, portanto, outros termos, como você mesma trouxe na sua apresentação, turismo étnico-cultural, etnoturismo, né? Você, inclusive, trouxe a necessidade de um nivelamento de entendimento. Esse nivelamento institucional, você percebeu também? Vocês estão me ouvindo? Acho que apagou para mim. Sim, Yasmin, voltei? Deu uma falhada, Aí, voltei? Mas a gente estava te ouvindo bem. Eu acho que agora... Voltei? Voltou. Tá bom. Se eu cair de novo, vocês me avisem, por favor. Eu estou com a internet oscilando, estou na Amazônia. Bom, então, para além desse nível, a gente fez uma enquete que antecedeu esse encontro aqui, Carol, e aí nós propomos algumas perguntas relacionadas a gente levantou uma questão sobre os princípios e diretrizes fundamentais do TBC e se o grupo que faz parte desse princípios. Não foi um número muito representativo, a gente achou bastante curioso que 60% os princípios e diretrizes do Bom, então, eu gostaria de perguntar, Carol, se você enxerga essa discussão e se essa demanda por diferenciais experiências de fato são propostas construídas pela comunidade, se elas, inclusive... Carol, eu acho que a Yasmin está na Amazônia, né? Tá os preparativos aí da COP, e então ela está com uma internet oscilando bastante, né? Eu vou fazer o seguinte, até ela conseguir restabelecer, eu vou trazer um pouco da enquete que ela trouxe, e depois eu passo então para as questões que as pessoas colocaram no chat, tudo bem? Nós fizemos uma enquete com as pessoas se elas conheciam os princípios e diretrizes fundamentais do turismo de base comunitária. Bom, lembrar que esse grupo tem de 600 pessoas, 200 mais atuantes, e a gente teve um retorno aí de 22% a 27% de participantes, né? Então, desses que participaram ativamente, né, 60% disseram que não conhece os princípios e diretrizes fundamentais de turismo de base comunitária, e 40% sim. Então, nós temos aí um pouquinho, né, de diferença aí sobre esse conhecimento, sobre os princípios e diretrizes, são muito importantes, né? Depois nós trouxemos os princípios e diretrizes
E o mais, nós colocamos a possibilidade das pessoas assinalarem 3. E os mais assinalados, aí com 27%, o mais assinalado com 27% foi conservação dos recursos naturais. Com 22%, nós tivemos 25%, o protagonismo comunitário, autogestão do território, com 25%. E em terceiro, respeito e valorização cultural, com 22%. Né? E inclusão social e pertencimento, com 16%. E o tema que a Camila trouxe, né, por último agora, que foi a participação comunitária e construção de parcerias, com 10%. Apenas 10%. Então, não sei, eu acho que você quiser comentar sobre esses números e, né, o que você acha que pode estar influenciando essas respostas, mas lembrando que nós temos uma porcentagem, né, pequena de participantes, mas que nos dão um direcionamento, de certa forma, né? Sim. Olha, é isso, né? Como que precisamos, né, nos preocupar com a comunicação, né, do conceito de turismo de base comunitária. Então, eu comecei a apresentação, né, com aquele slide que traz, né, o conceito, princípios e diretrizes, né, e destacando ali numa primeira camada justamente os princípios, né, de conservação, né, da sociobiodiversidade, né, do patrimônio cultural e natural, valorização, né, da história e da cultura e o protagonismo comunitário. E foi justamente, né, os que foram destacados aqui também na enquete. A Yasmin voltou. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Yasmin, só para situar, eu acabei apresentando os resultados e também dos princípios, tá bom? Fique à vontade para você formular a sua pergunta. Tá, joia. Fiquem à vontade também para me parar se vocês não estiverem ouvindo, porque eu estou na Amazônia e a minha internet está oscilando bastante, viu? Então me desculpem aí. Bom, mas em suma, não sei se você conseguiu ouvir a primeira pergunta, Carol, mas vou dar uma sintetizada. Eu estava perguntando como você enxerga esse debate que está tendo de um movimento das próprias comunidades, em alguns casos, alguns territórios, de uma certa resistência em utilizar esse termo TBC e optar por outros, justamente por essa cooptação inadequada do termo. E como isso está sendo discutido no âmbito dessa discussão conceitual, desse nivelamento no entendimento institucional. E aí também considerando que a própria escolha dos termos reflete uma escolha de um posicionamento ético-político. Então, essa seria a minha primeira questão. Yasmin, comunica, né, com o que a gente estava conversando aqui mesmo, né, da apresentação desse conceito, né, de turismo de base comunitária, que é internalizado no ICMBio, né, então isso foi cunhado em 2018, e é a abordagem, né, que o ICMBio adota. E compreendendo totalmente, né, como que, por vezes, né, isso partindo também dos próprios territórios, esse termo é acolhido ou não. Então, quando foi criada essa área técnica aqui no ICMBio, ela surge inicialmente com o nome de turismo comunitário, porque estava em curso discussão turismo comunitário, turismo de base comunitária, e na própria construção, né, dos cursos superiores lá na Escola das Marés, optou-se, né, ali a comunidade definiu que ia se chamar turismo comunitário, enquanto também, né, existem movimentos que defendem o uso do termo turismo de base comunitária. E aí, recentemente, agora no processo de revisão, né, do regimento interno do ICMBio e também, né, de consolidação, né, da agenda no Instituto, entendendo, né, que desde 2018 o ICMBio trabalha com o termo turismo de base comunitária, optou-se, né, por voltar atrás, né, e a divisão passa a se chamar divisão de turismo de base comunitária, né, fica a mesma sigla, mas o nome
retoma, né, essa origem e pensando na importância, né, de fortalecer esse conceito. E aí, essa outra, né, derivações do conceito, que não necessariamente derivações, né, mas outras denominações, a gente vem compreendendo que podem ser agasalhadas, né, nesse termo turismo de base comunitária, como, né, como área técnica, né, como o guarda-chuva, né, para outras denominações. Então, a gente vê, né, o próprio termo, né, afroturismo se destacando também, né, em várias iniciativas, em vários territórios, e existe, né, essa expectativa de compreensão, né, que o afroturismo, o etnoturismo, né, alguns outros termos, eles se encaixam também, né, dentro de um conceito maior de turismo de base comunitária, trazendo esse referencial, né, de princípios como pano de fundo. Então, assim como a gente tem, né, povos e comunidades tradicionais, né, que né, ali tem diferentes grupos, né, étnicos, sociais que se encaixam dentro, né, desse conceito maior, e dentro dos próprios dentro dos próprios grupos, né, ainda outras derivações. A ideia é que o termo turismo de base comunitária possa servir de referência para uma iniciativa específica, né, que envolva, né, protagonismo comunitário. Então, se não tem protagonismo comunitário, não é TBC. A gente pode, né, pensar em outro recorte, mas se o protagonismo, né, é da base, é comunitário, já, né, tem quase 90% ali de chance de estar aplicando o conceito de forma adequada. E é isso, né, pensando numa composição ali de princípios que realmente ajude, né, na classificação e na aplicação mesmo, né, de conceito que valoriza a cultura, valoriza o território, né, a conservação, a proteção, né, dos patrimônios naturais e culturais, e é isso. Yasmin, muito obrigado aí pela sua provocação. Já chamo vocês de novo. E fiquem à vontade, né, para colaborar a qualquer momento aí, com questões que foram trazidas aqui pelas pessoas no chat. Carol, algumas perguntas. Temos aqui, o Marete hoje trouxe algumas questões bem interessantes. E eu vou começar com essas questões que o Marete trouxe, que são relacionadas, né, aos povos e comunidades tradicionais, né? São duas perguntas, mas que elas se falam, né, que elas se comunicam muito, e que são as seguintes: há suficientes pesquisas de apoio ao turismo de base comunitária e às comunidades? Como promover esses estudos de apoio? Eu estenderia para a extensão também, sabe? Por uma experiência que nós tivemos na aula de Guaraqueçaba, com os caiçaras, que a gente observou que um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná, né, incentivou, né, despertou as comunidades caiçaras ali para o turismo de base comunitária. Então, estenderia, né, se há suficientes pesquisas e extensão de apoio de turismo de base comunitária às comunidades, e como fazer isso, né? A outra sobre uma questão que traz as APAs, né, que o Marete traz, que as APAs não têm muita atenção, né, dos órgãos gestores em relação ao turismo de base comunitária. Você mencionou RESEX, parques nacionais. Não seria o caso de ter prioridade para PCTs em APAs? São essas questões a princípio, depois eu passo as outras. Tá, legal. Obrigada pelas provocações, Marete. Começando aí, né, da última pergunta, as APAs, elas né, são 12 ou 13, né, categorias de unidades de conservação. E aí, dessas,
vimos que só 4 delas, né, se destacam, né, na apresentação de iniciativas de TBC, e as APAs, elas estão incluídas ali, né? Então, é APA, FLONA, RESEX e Parques Nacionais. E nas APAs, né, foram identificadas ali, né, grupos sociais, tanto, né, de comunidades, nem de entorno, né, enfim, de pessoas, de comunidades, né, não categorizadas como PCT, mas também, né, de indígenas, de quilombolas. E aí, vale colocar também que o programa Natureza com as Pessoas, ele prioriza as APAs e as RPPNs, nessa lógica, né, de integrar as pessoas, de integração, né, com os estados e com as pessoas. Então, tem um olhar, sim, né, diferenciado também para essas categorias de unidades de conservação. Aí eu esqueci desculpa, eu esqueci a primeira pergunta. Sobre o apoio, né, de pesquisas e extensão, sim. relacionando as comunidades ao turismo. Sim, isso é algo que a gente identifica, né, nesse processo de estruturação da agenda. Então, o levantamento de iniciativas, saber o que é que está acontecendo, né? Nós não temos ainda essas informações organizadas, sistematizadas. Então, a cada oportunidade de projetos, de programas que tem, a gente vem incluindo, né, a importância de pesquisas, né, para levantar as iniciativas, compreender melhor, né, a partir do levantamento de iniciativas, a gente compreende melhor o que está sendo trazido como TBC nos territórios, e também, inclusive, qualificar, né, aquilo que não é TBC, está sendo colocado de TBC, mas não se encaixa. E aí existe também, né, acabou também, um monte de coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo, de ser criado um painel de apoio científico, né, no ICMBio, não sei se eu falei o nome certo, mas o TBC entra como um dos eixos, né, de pesquisa, um dos eixos, né, que existem perguntas que demandamos apoio, né, para ajudar na construção de respostas e orientação orientação de gestão, né, para essa agenda. E aí, pensando também né, nesses programas que o ICMBio já tem, né, de PIBIC, como oportunidade de incluirmos, né, agora o TBC e a construção agora do PIBEX também, né, essa agenda de extensão, como envolver as próprias comunidades, né, incluí-los como pesquisadores, atores das investigações. Excelente essa questão do painel, né? Eu acho, a gente estava conversando recentemente sobre isso, né? Sobre a necessidade desse painel, da importância de ter esse local, né? E de identificar essas linhas. Carol, tem uma pergunta aqui, na verdade são 2 perguntas, uma da Rejane Ferreira e a outra é da Alba Simon. É relacionado também a quando há uma sobreposição, no caso aqui da estação ecológica, que sobrepõe a um território quilombola, né, no qual é previsto o turismo comunitário. E, então, outra da Alba Simon é relacionado, foi celebrado, né, previsto um termo de compromisso com as comunidades quilombolas, cujos territórios são sobrepostos a Rebio Trombetas. Então, nesses casos, quando há essa sobreposição, que há o turismo de base comunitária, que há o termo de compromisso, né, como é que fica? Porque está ali, você apontou os 4, né, categorias, e aí como é que se dá esse processo? Respondo agora que a Camila queria comentar algo, né, Camila? Camila, fica à vontade para comentar. Sim, rapidamente, era sobre essa questão do levantamento das iniciativas, mas que eu acho que o que eu vou trazer aqui também dialoga um pouco com os resultados que você trouxe, Carol,
né, das 50 projetos, não foi, Carol? 50 projetos, uma grande quantidade que eram de comunidades em torno, né? E essa relação com o parque. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que tem essa discussão que traz a lei aqui, a nova lei, né? Que fala quando tem iniciativas onde territórios são, né, tem sobreposto, né, com outras formas de proteção. Mas, por exemplo, nessas iniciativas tinham pequenos agricultores familiares, por exemplo? Se você pudesse falar um pouco sobre isso, porque, né, o turismo de base comunitária, ele traz essas outras formas de organização social, né, e a gente pode falar do conceito de comunidade, enfim, mas que o carro, vamos dizer assim, quem traz essa luta, quem traz essa tona, são as comunidades tradicionais, e que tem outras, né, você citou as terras indígenas, quilombolas, mas tem uma variedade. Então, acho que é legal você falar um pouquinho para a gente mais sobre esses outros que se consideraram como entorno de parque, ou se estão dentro do parque mesmo, né? Então, eu acho isso interessante, né? E por isso que a importância de mapear isso, né? Trazer isso à tona, né? Era só esse comentário. Obrigada. Tá, pronto. Quando coloca ali, né, que são comunidades do entorno ou não identificadas, né, não categorizadas ali, né, como PCT, povo, comunidade tradicional, isso é fazendo uma pesquisa nas palavras mesmo que constam nas iniciativas, né, nos projetos. Lembrando que as propostas, né, foram submetidas pelas equipes gestoras das unidades de conservação. Então, ainda existe também, né, lugares porventura de não reconhecimento, de tradicionalidade. Não significa que não né, aquela iniciativa que tem no território não está relacionada, né, com um povo comunidade tradicional, ou mesmo, né, pequenos agricultores. Então, quando é feita aquela análise qualitativa, né, se encaixa ou não nos princípios de TBC, tem muito a ver com a relação do protagonismo comunitário, e aí independente se foi categorizado ou não como PCT. Mas, enfim, se são pessoas, né, locais, comunidades locais, né, que participaram, em que isso fica marcado, né, fica expresso no documento, essa participação, né, desde a concepção da ideia, aquela ideia, né, do protagonismo em todos os processos, o que desqualificou, né, a iniciativa como fora do conceito ali, nos princípios de TBC, teve muito a ver muito a ver mesmo por não ser protagonizado, né, por comunidades locais. E acho que é isso. E aí, com relação às perguntas, né, de sobreposição, né, de territórios tradicionais, né, com unidades de conservação, especialmente de proteção integral, estamos neste momento mesmo, começou hoje, uma oficina de revisão da instrução normativa para elaboração de termos de compromisso aqui no ICMBio. A oficina que vai durar 3 dias, né, começou hoje, vai até sexta-feira. E o turismo de base comunitária é algo que vai ser discutido ainda, né, ao longo da oficina, mas sendo visto como, né, dentro daqueles princípios lá que complementa, atividade complementar, né, no geral isso vem sendo demandado nos termos de compromisso, né, que são instrumentos firmados justamente nessa situação de sobreposição de territórios tradicionais com unidades de conservação de uso mais restrito. E isso vem sendo pautado, né? Aí é curioso que lá, as iniciativas que foram recebidas, né, na chamada do ano passado, a princípio, nenhuma envolveu, né, a estação ecológica, reserva, o rebio, né? Apesar de que sabe-se, a gente, né, sabe que isso também é demandado, o TBC também é demandado nesses outros territórios, próprio trombetas, né? Ali alguém comentou, né, falou que tem comentários sobre trombetas. Estamos em conversa com a Associação Mãe Domingas, lá
porque no termo de compromisso deles tem a previsão da elaboração, né, da construção de um instrumento de planejamento voltado para o turismo de base comunitária, né? Aí ainda não existe esse instrumento, então ali está servindo também como um estudo de caso, né, um piloto para se pensar o planejamento, né, a realização do turismo de base comunitária nessas áreas, né, duplamente protegidas, né, ou com sobreposição. Isso está realmente borbulhando agora em discussão neste momento no ICMBio. E aí lá na Estação Ecológica Serra Geral Tocantins, né, que teve um comentário também, né, atuei lá, e esse é um tópico que está demandando revisão do termo de compromisso, né, está demandando revisão do instrumento, tendo em vista a necessidade, a demanda, né, por incluir o turismo de base comunitária como uma cláusula ali no termo de compromisso. É importante, né, importante que isso esteja sendo discutido agora, né, um momento ideal, né, para a gente poder avançar nessas pautas, né. Tem uma outra pergunta aqui do Marete, muitas pessoas também estão interessadas, né, o pessoal lá de Santa Catarina, né, a Flora também está interessada sobre essa resposta, sobre a questão do se é possível, né, como conciliar turismo de base comunitária com concessões de apoio à visitação em unidades de conservação. Já tem alguma experiência? Já está acontecendo? Existe algum caso em que isso foi conciliado? A concessão com o turismo de base comunitária? Então, o locus técnico, né, para se discutir e implementar, né, políticas específicas de turismo de base comunitário está em construção. Então, quando a gente fala ali dessa oportunidade para se discutir a construção de pilotos, né, de parceria público-comunitária, né, a necessidade de realização de alguns estudos, né, a gente tem alguns termos de referência elaborados, né, pensando em como estruturar, né, como aprofundar reflexões e nos ajudar a apontar caminhos, né, para a estruturação, né, para a instrumentalização dessas parcerias. Isso tudo está em curso. É isso. É uma agenda nova, não é nova no ICMBio, né? Essa Combustível Histórico, ela vem sendo discutida há um tempo, mas agora que a gente está tendo a oportunidade de jogar mais luz mesmo, né, para a organização da agenda. Camila, fique à vontade para comentar. Tá bom, para dialogar aqui com vocês, né, Carol, também, e sobre essa pergunta, eu acho muito importante, né, primeiro pensar na diversidade, que a gente fala das modalidades, ou seja, uma área protegida pode ter mais de uma modalidade de parceria, então você pode ter uma concessão convivendo com uma outra modalidade de parceria, com um outro tipo de organização ali, também desenvolvendo uma atividade, né? Então, eu acho que isso é fundamental. O que é complicado é quando o desenho dessas concessões não consideram, né, que já existem atividades no local que poderiam ser prestadas por pequenas iniciativas, por exemplo, serviços de aluguel de um determinado equipamento, serviços de alimentação, né? Então, que você desenha o contrato de concessão, colocando tudo isso dentro do contrato de concessão e deixando de lado outros arranjos. Mas, por exemplo, uma coisa que eu comecei a estudar na época do meu doutorado e que eu acho que é muito interessante, que tem alguns países na África que adotam, é a parceria público-comunitária privada, é juntar os três entes, né, num conjunto, onde o comunitário ele não entra só para prestar um serviço, né, terceirizado pela concessionária, ele está ali também junto do negócio, né?
Então, isso também é uma coisa interessante, Carol, que você falou, né, para pensar, assim, de como que se constrói, porque as concessões que já tem hoje, né, nos parques que são mais visitados, já se esgotaram, digamos assim, né? Tem outros parques agora que tem um porte menor de visitação e que vai precisar desses outros arranjos, né? Então, era só esse comentário. Primeiro que pode ter a convivência de mais de uma modalidade, né? E segundo, que a gente pensar em valorizar os serviços que já estão no território, né? Era isso, obrigada. Obrigado, Camila. É muito importante isso, né? Eu acho que mais um tema aí borbulhando aí, né? Concessão, turismo básico comunitário, muita coisa. Tem um comentário da Lúcia Guaraldo, né? Parque Furnafeia, que ela fala que o Conselho Consultivo teve um papel fundamental na construção do turismo básico comunitário, né? E aí, aproveitando algumas experiências também, observando algumas experiências de concessão e a participação dos conselhos naquele momento, qual o papel, né, do conselho, né, assim, como é que você acredita na construção, né, do papel do conselho consultivo? E aproveitando a pergunta do Miguel, e o papel do plano de manejo, né, sobre o turismo básico comunitário, se esses planos de manejo, se o Conselho Consultivo tem contribuído para que o turismo básico comunitário seja efetivo. O turismo de base comunitária está em ebulição, né, em vários processos de construção, né, várias coisas que vocês estão trazendo aqui, né, como oportunidade de discussão, de reflexão, né, convido também, né, para pensarmos juntos e construir, né, novos caminhos. Estamos com várias oportunidades mesmo, né, em aberto. Então, aproveitar o programa Natureza com as pessoas, as parcerias que estão sendo, né, formalizadas, construídas, e é isso, né, um momento bom para desenvolver a agenda. Camila, eu me perdi aqui agora. Fique à vontade, Carol. Tem uma pergunta, assim, que ficou também sobre o papel dos conselhos municipais do turismo, sim. né? Comentou, né, sobre o papel dos conselhos, né? Falou de conselhos consultivos, né? Quando a gente vê aquela informação ali, né, que tem uma parte de iniciativas, né, registradas em parques nacionais, mas tem uma grande parte também, né, nas reservas extrativistas. E nos dados de visitação em unidades de conservação federal, as reservas extrativistas têm um destaque imenso, né, contribui muito, né, com essa informação de visitação nas unidades de conservação. Então, e no geral é isso, nas reservas extrativistas, as iniciativas, né, tendem a ser protagonizadas pelos extrativistas, né, pelas comunidades locais. E no geral, né, essas iniciativas são fortalecidas, né, pelos conselhos, né, nesse lugar de colegiado, né, que ajuda, né, a promover, né, a participação social no processo de tomada de decisões. Nos parques nacionais, as iniciativas, né, muitas vezes se apresentam, né, nesse lugar de comunicação que a gestão está comunicando, né, como sendo iniciativas ou expectativas, né, de iniciativas com comunidades do entorno, né, como ali em Furnafeia, né, que Lúcia trouxe. Então, isso, né, ali Furnafeia tem uma característica específica, né, o parque estava se preparando para abrir um atrativo, e aí nesse processo de discussão, né, de se preparar
de preparar, né, a comunidade para essa demanda, né, o turismo de base comunitária surge no âmbito do Conselho, então super legítimo também, e enfim, né, caminhos para se fortalecer o território e a agenda. Carol, tem mais uma pergunta que eu acho que ela vem muito parecida, mas que a Má Camargo pergunta se o que vocês querem dizer metodologicamente, em termos de financiamento, a possibilidade de pesquisa por iniciativa da própria comunidade. Isso também está em discussão, e aí tem a ver com o Conselho também, né? Pode ter a ver com o Conselho, né? Então, tem várias unidades de conservação, né, que as propostas de pesquisa passam pelo Conselho, né, passam por protocolos de consulta, né, dos territórios. Sim. E sim, né, no programa TBC Escola das Marés, por exemplo, está se pensando, né, na destinação de uma parte do recurso para a contratação de bolsistas, né, de extensão e de pesquisa. E sendo essas pessoas, né, esses extensionistas, né, essas pessoas pesquisadoras, pessoas das comunidades. Então, sem dúvida, né, acho que é impossível não pensar no envolvimento, né, das pessoas pesquisadoras, né, dos territórios. Perfeito. Carol, a gente tem muitas perguntas, né? Acho que a gente ficaria aqui bastante tempo, mas a gente está chegando ao fim. Eu queria passar a palavra, né, para Yasmin, se ela consegue, e depois para a Camila, para elas fazerem as considerações, né, apontamentos sobre as perguntas, sobre as respostas. Bom, quero agradecer pela oportunidade de participar, de te ouvir, Carol. Quero reforçar a importância que você trouxe de pactuar o entendimento do TBC com as comunidades, até para que a gente possa mapear essas diferentes noções, compreensões, desde os próprios territórios. Muitas vezes os conceitos vêm de outros lugares da academia e a importância de dialogar esse entendimento, esse nivelamento conceitual da compreensão com as comunidades a partir das diversidades, e até para que a gente possa, de alguma forma, questionar esse entendimento inicial do TBC, como você trouxe no início, né? Um modelo de gestão. Será que o TBC tem como ser um modelo? Quando a gente pensa em tanta diversidade que a gente tem no território brasileiro. Então, até para que a gente possa fazer essa crítica, olhar de modo crítico para esse termo como modelo, eu acho que essa pactuação, essa escuta comunitária é muito importante. Então, novamente agradecer, me desculpar pela oscilação da internet, mas foi muito bom conseguir acompanhar aqui na escuta e boa noite para todos. É isso. Obrigado. Yasmin, muito obrigado. Bom trabalho aí para você por aí, tá bom? Eu vou passar a palavra, então, Camila, por favor, fique à vontade para as suas considerações, atentos. Tá joia. Nossa, a gente poderia ficar aqui um tempão, né, Carol, dialogando aqui, e as perguntas que o pessoal do chat também que trouxeram. Bom, primeiro comentar, então, dessa janela de oportunidade que a gente precisa aproveitar, né, por conta dessa política, desse programa. Então, eu desejo que você tenha mais pessoas para trabalhar com você, Carol, porque, assim, vai ter muita demanda, né, pelo que você colocou aí. Então, valorizar essa agenda, né, dentro do ICMBio. Mas eu queria trazer uma reflexão que quando você trouxe o seu primeiro slide, que vem com muitas questões importantes ali, muitos valores importantes, né? Que quando a gente pensa no turismo, né, a prática do turismo, quais são os valores que a prática do turismo está contribuindo para trazer à tona, né? Então,
valores como diversidade, respeito, diversidade, né, cultural, ambiental, social, enfim, modos de vida. Então, para mim, não, o turismo, né, como estudiosa do tema, enfim, há muito tempo, não tem sentido sem esses valores, né? Então, quando a gente fala dessas formas de turismo, seja turismo ético, turismo comunitário, turismo de base comunitária, trazendo nessa questão de como que as comunidades desejam chamar esse tipo de turismo, é uma oportunidade para que os visitantes, de fato, reflitam e se posicionem sobre questões que são importantes para a nossa sociedade, como disputa pela terra, reparação de danos socioambientais, sociais ambientais, né? Acesso à justiça. Então, muitas vezes o setor de turismo, algumas, né, iniciativas do setor de turismo reduzem esses trabalhadores do turismo a mero prestador de serviço, né? Deixando de lado essa história do território. Então, a gente, quando pensa, né, nesse tipo de turismo, é uma super janela e uma super oportunidade para a gente, então, de fato, né, trazer essa questão que todo mundo fala, o turismo como uma experiência transformadora, né? Então, para transformar, a gente precisa conhecer a realidade do nosso país. Então, o turismo comunitário, ele traz essa realidade, traz à tona essas questões, traz belas paisagens, traz comida boa, na gastronomia também tem muita história, mas trazer isso à tona, né, Carol? Eu acho que as unidades de conservação têm que trazer essas histórias à tona também. Então, o turismo de base comunitária, ele é uma oportunidade para a gente, de fato, então, como pano de fundo, construir a identidade do turismo e do modelo de turismo que a gente quer no Brasil, sabe? Então, eu entendo que, junto com os órgãos, por exemplo, a Embratur, né, que está trazendo algumas iniciativas aí, qual que é a identidade associada a essas iniciativas, né? Trazendo, de fato, a realidade do nosso país, né? Então, era isso. Agradecer mais uma vez e espero que tenha o programa, né, tenha, assim, de fato, um acolhimento, né, das demandas aí dentro do ICMBio, para que fortaleça essas agendas e das parcerias público-comunitárias também, né? Era isso. Muito obrigada. Grato, Carol. Ô, Camila. Carol, antes de passar para você finalizar, tem uma experiência que é dentro de uma APA, que é realizado por meio da Expedição Mata Atlântica, né? Organizada pelo Grupo Brasil Verde, uma das ONGs que fazem parte da aliança. E nós tivemos uma experiência muitos anos atrás, com a professora Beatriz Cabral, que está nos acompanhando, né? Até comentou, via projeto de extensão, né? Que foi um projeto de extensão da UFPR em Guaraqueçaba, que é uma APA, Estação Ecológica, Parque Nacional, enfim, tá tudo ali, né? E a experiência existe até hoje, né? Autônoma, conduzida, né? Pelos extrativistas de Siri, né? E aí tem os extrativistas, tiradeiras. Então, vem funcionando assim, dentro de uma APA, de forma autônoma, né? E eu acho que as parcerias, no caso, a própria prefeitura, né? O Estado de Paraná, agora o ICMBio, né? Também, eu acho que incrementar ainda mais, envolver mais pessoas nesse projeto lá, que a gente acompanha durante a Expedição Mata Atlântica em Guaraqueçaba. Bom, fica à vontade, Carol, para você fazer seus apontamentos. E desde já agradeço imensamente em nome de toda a aliança aqui, de todas as pessoas que estão aqui presentes, né? Foi muito enriquecedor, foi muito, né, um sopro, um vendaval de esperança, né? Não foi nem um sopro, né? De muitas notícias, discussões que vão elevar o turismo de base comunitária, né? Ainda mais nas unidades de conservação, né? Fique à vontade para suas palavras finais. Nossa, muito, muito agradecida mesmo pela oportunidade, né, de
diálogo, de troca, né? Convido vocês a gente dar continuidade a as conversas, né? As construções. Eu estou equipe aqui, né? Então, essas coisas estão acontecendo, né? Sou, por enquanto, a divisão, né? Conta com uma única servidora, agora com os novos... as novas pessoas ingressas, né, no concurso do ICMBio, deve vir alguém, né, aqui para compor a equipe. É isso, então, convite para agregar, né, as construções, as reflexões, tá super em aberto. Agradeço imensamente mesmo a oportunidade de refletir, foi um momento, né, que pude também ali sistematizar, organizar um pouquinho, né, do que tá sendo feito. Existe muita demanda mesmo, né, das unidades de conservação, dos territórios. Era uma agenda, né, que ficou, de certa forma, reprimida no Instituto. Então, a partir do momento, né, que está se divulgando que existe essa área técnica agora, eu passo boa parte, boas horas, né, de trabalho, conversando com as comunidades, ouvindo, né, conhecendo as iniciativas em cursos e as expectativas, né, de início também de atividades. E é isso, com essa sensação mesmo, né, de esperançar, né, desse vendaval de esperança, né, gostei do nome mesmo, sentindo que tem várias oportunidades, né, várias portas, janelas abertas, né, para fortalecer, para desenvolver, para consolidar a agenda, e agradeço imensamente mesmo essa oportunidade. E aproveitando também, só aqui eu fiz uma anotação, essa provocação, né, que a professora Yasmine colocou nessa fala final dela, né, sobre a gente refletir sobre o conceito com as comunidades, né, então, vendo ali, existe né, alguns termos, né, que são essenciais, mas pensando no próprio dinamismo, né, da vida, que também, né, tenhamos abertura para revisitar, né, conceitos, trazendo, né, consolidando melhor as expectativas das comunidades. Muito bom. Muito grato. Vou finalizar agora, né, trazer aqui o encerramento, que a gente vai trazer aqui, que a gente está aguardando, né, todo mundo aí para o próximo, que é o 7º diálogo, né, que será dia 17 de setembro, né. Aproveito convidar e agradecer a participação das comunidades, dos companheiros professores, de todos os funcionários, né, funcionários públicos que atuam nessa trincheira, né, da conservação da natureza, para sempre estar conosco aqui, né? E muito obrigado pela participação. Se alguma pergunta não foi respondida aqui, infelizmente, mas depois a gente pode tentar de alguma forma, né, mandar para a Carol e a gente fazer uma devolutiva aqui, talvez no grupo do WhatsApp, né, sobre essas questões que não foram respondidas. Bom, então, como eu disse, 17 de setembro, né, às 19 horas, vai ser a próxima. Vamos focar aqui no papel das unidades de conservação como espaço para a promoção de saúde, do bem-estar, assim como da reconexão entre sociedade e natureza. E aí contribuindo também para o enfrentamento à emergência climática. A convidada será a Kátia Torres Ribeiro, que é diretora da Diretoria de Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidade de Conservação. O encontro será mediado por Érica Guimarães, né, também do GCAP e profissional do WWF Brasil. Para o debate, a Aliança convidou o professor Múcio, aqui da Universidade Federal de São João del Rei, aqui do lado, né, e membro do GAP, e o Cláudio Maretti, né, também do GCAP. Posteriormente, seguiremos com vários eventos, né, importantes no diálogo, sobre a gestão das áreas protegidas e conservadas e as ciências. Agradeço se convidarem, agradecemos, né, que convidem aí seus colegas amigos para se juntarem a nós nessa iniciativa que é uma parceria, né, entre
o ICMBio nesse ano, né? Mas é conduzido pela Aliança e seus participantes. Grato pela presença de todos, um forte abraço e esperamos vocês nos próximos encontros, tá? Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, por favor, é só acessar o e-mail que está aí no chat, magela.grupobrasilverde@gmail.com. Tá certo? Um forte abraço a todos, todas e todes. Boa noite.